Estão chegando várias pessoas aqui. Ó, Sandra, Saturnino, Rosa, Viviane, Maria Bernadette, sejam muito bem-vindos todos. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou chamar aqui as minhas três amigas que vão participar comigo, a Celi, a Lu e a Beth, nessa live especial que é em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Tudo bem, meninas? Celi, Lu e Beth, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, podem começar. Bom, boa tarde a todos. Só queria me apresentar, eu sou administradora, empreendedora, professora universitária e tenho filhos grandes, lá pelos 23, 25 anos. Eu sou a Luciana, eu sou engenheira de formação e depois eu decidi mudar para outra profissão. Eu sou professora agora atualmente e tenho 3 filhos adolescentes. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Beth, eu sou administradora de empresas e eu continuo na profissão de administradora. Bom, eu sou a Daniela Unga, já me apresentei, sou publicitária, tenho 2 filhos pequenos e todas nós somos docentes da Fundação Logosófica, né? Todas temos histórias bem diferentes aqui para contar, realidades diferentes, mas unidas nessa jornada em busca dessa verdadeira força. Mas se existe uma verdadeira força, quer dizer que existem forças falsas? Vocês observam dentro de vocês essas forças verdadeiras e falsas? Conseguem distinguir umas das outras? Como vocês observam isso na vida de vocês? Então, a gente vai fazer uma pequena interação agora, aqui no quadrinho, ó, do lado, ó, de vocês. Aqui, se vocês estão no computador ou na parte de baixo, se vocês estão no celular, um quadrinho chamado Perguntas. Se vocês quiserem respondendo, se vocês observam essas forças verdadeiras e falsas, vocês conseguem distinguir umas das outras? Vamos ver se a gente tem aqui. Vamos ver, eu vou esperar um pouquinho para vocês já respondendo. E assim, parece que nós temos uma grande força dentro de nós que a gente não sabe manejar, né? E quando a gente aprende a manejar uma força, quando a gente conquista uma potência, o que será que conseguimos viver? O que será que nós conseguimos nos tornar? Nessa sociedade atual que valoriza em excesso o material, a racionalidade, dá valor a uma excessiva capacitação mental e coloca a sensibilidade, as potências sensíveis, em segundo plano, terceiro plano. Usar sensibilidade é ser fraco? Por que será que a gente coloca em outros planos? Ser sensível é sinônimo de fraqueza? Será que o conceito que nós temos de sensibilidade é o correto? Existe um errado? Nós estamos compreendendo que o papel da sensibilidade, que parece ter um papel de excelência nas nossas vidas, mas que muitas vezes é rebaixada em segundo, terceiro, quarto nível, ela pode ajudar a gente. Por que será que ela é rebaixada? Quando a gente observa a realidade feminina nos diversos papéis que a gente atua, profissional, amiga, irmã, mãe, filha, tia, sobrinha, tantas outras, nos vemos precisando tomar decisões com base em pensamentos que nem sempre estão de acordo com esse radar interno, com essa sensibilidade, esse potencial sensível. Parece que temos uma grande força, então, que a gente não sabe manejar, mas que clama a todo momento que a gente a use. Vamos ver aqui como é que tá. Cada um tem uma força que nos move, a Maria Antônia falou. Exatamente. Como é que a gente usa essa força de forma consciente? Será que ela tá com a gente de uma forma... conforme vamos aprofundando o estudo, vamos despertando a consciência. Exatamente. Temos sim, temos essa força. Puxa, parece que a gente às vezes atua no impulso, né, com essa materialidade, mas que depois essa força fala pra gente que não tá muito legal, né? O que será que acontece dentro da gente? Parece que ela quer ensinar, ela tá clamando para que a gente atue conforme a orientação dela, mas é uma luta, né? É uma luta de forças. Celi, como você já aconteceu essa luta de forças? Você só coloca o seu sonzinho.
Pronto, já estão me ouvindo? Sim, Me sim. empolguei. Então, vale a pena a gente pensar, então, qual que é o conceito que a gente tem de força, né? E quando o conceito é pequeno, a gente faz a gente pensar de um jeito até limitado, né? Então, o que é essa força? E o que já virou força dentro de mim? Vocês já sentiram um pensamento, a força de um pensamento, a força da vontade, a confiança, que é, né, uma virtude? Tem a força da palavra, mas também tem a força do exemplo. Alegria na minha vida é uma força, e eu já usei essa força em muitas situações. E, sim, a gente já, não sei se vocês já perceberam que a gente tem sentimentos nobres, elevados. E o autor da logosofia, ele fala que os pensamentos e os sentimentos, eles atuam de forma alternada, impulsionando as alavancas da vontade. Vocês já sentiram que os sentimentos moveram para alguma ação? Já perceberam essa força do sentir? Já se moveu pelo amor pelo filho, pelo namorado, marido, ou por uma grande amizade? Tem outros sentimentos elevados que também me movem. Por exemplo, a gratidão, a compaixão, o querer. Então, eu descobri, com esse estudo da logosofia, a capacidade sensível da mulher é gigante. E a força da espiritualidade também é. E isso pode ser usado de maneira consciente, que nem a Dani estava falando, né, Dani? Eu sempre fui dura na queda. E eu descobri que eu estava impedindo que essa sensibilidade se manifestasse na minha vida. Eu sempre quis fazer o bem. Desde pequena, não gostava de injustiças. E quando eu era criança, eu sempre fui maior do que as minhas amigas. E eu não podia ver um menino fazendo mal, alguma injustiça com as minhas amigas, mas eu usava minha bota ortopédica. Eu chutava todos os meninos que fizessem algum mal para as minhas amigas. E hoje eu aprendi que tem técnicas docentes, né, diferentes, e usar o sentimento funciona. Ele une as pessoas, a bota desune. E o querer, assim, para mim, o querer o bem, querer ser melhor, o querer puro, ele é uma força, ele atrai. E quando a gente tem um querer veemente, ansioso, essa veemência, ela é uma força falsa. Esse querer veemente afasta, repele, né? Então, assim como tem a força da veemência, tem a força do sentimentalismo, com aquela cara de pena, e também tem o capricho. São forças que não são verdadeiras. Então, só uma história engraçada, que quando minhas filhas gêmeas eram pequenas, elas faziam uma coisa errada, uma com a outra. Ou mordia, ou batia, ou roubava o brinquedo, qualquer coisa dessas, né? E, na hora, elas vinham me dar beijo. E eu chamava isso de beijos corruptos. A sensibilidade, na hora, ela consegue aprovar ou reprovar instantaneamente, ela capta mais rápido do que a razão. Não dava para entender bem o que estava acontecendo. Mas naquela situação, a sensibilidade não aprovava aquele beijo, né? Não tinha pureza. E para a logosofia, no coração vão os sentimentos puros. Então, a gente falar da raiva, do ressentimento, da ira, são maus pensamentos que bloqueiam a chegada de qualquer coisa no meu coração. Então, esse coração tem uma linguagem, a sensibilidade tem uma linguagem, e por isso é importante a gente treinar, silenciar a mente, esses montes de pensamentos, essa praça pública, né, para conseguir ir até o coração e ouvir essa linguagem sutil desse sentimento. Olha só, a Sandra está aqui falando que às vezes a gente não tem consciência da força que temos. Isso é um desperdício, porque se nós entendêssemos essa força, seríamos mais assertivos conosco. Exatamente. Às vezes tem uma voz interna que quer falar, a gente não consegue escutar. Outras vozes dessa praça pública nos confundem, né? Eles fazem algo diferente, a gente precisa reaver esse processo. Beth, como você vê essas forças? Também precisa tirar do mudo. Beth, você precisa tirar do mudo.
Bom, vamos, enquanto a Beth, vamos ver aqui, ó. O Saturnino, ele falou o seguinte, ó. Sim, existem forças falsas que nos induzem ao erro, geralmente para satisfazer prazeres, e as forças verdadeiras nos impulsionam para a evolução espiritual. Uau, como é que são essas forças verdadeiras que nos impulsionam para essa evolução espiritual? Aqui também temos mais uma, aqui, ó. O Marcos fala, ó, boa tarde. Na verdade, eu sinto forças que ajudam e outras que atrapalham. De fato que tem forças que ajudam e que atrapalham. Assim como também os nossos botõezinhos. O problema é de quem está atrás do botãozinho, né? Então, a Celi estava falando, né, sobre essas forças verdadeiras, né, que nos movem, né, sobre o amor, a gratidão, esses grandes sentimentos. E aí eu estava me perguntando, né, quais são essas forças falsas que também estão me movendo, né? Então, como distinguir essas forças verdadeiras dessas forças falsas, né? E algo que eu tenho aprendido com a logosofia é que a gente tem esse recurso da gente voltar para nós mesmos e ali a gente realizar movimentos, né? Para a gente perceber o que é dentro, o que é verdadeiro e o que é falso dentro da gente, né? Então, nesse movimento de ir para dentro de si, eu encontrei coisas que muitas vezes eu não estava esperando, né? Então, teve lá uma determinada situação que eu achava que eu estava movida pela sensibilidade. Mas quando eu me detive nessa experiência, eu percebi que não era nada disso, né? Então, a experiência foi a seguinte. Uma pessoa muito querida, né? Ela estava ali com uma dificuldade. E aí eu me identifiquei com o que ela estava vivendo, e imediatamente eu me prontifiquei a ajudá-la. E até eu me coloquei à frente para resolver ali o problema dela, né? Só que, na hora que eu fui de realizar aquilo que eu tinha me proposto, é que eu percebi que eu não tinha condições de realizar aquilo que eu tinha me comprometido. Mas aí eu já tinha me comprometido, né? O que eu ia fazer? Aí eu vi que não tinha solução. Eu tinha que retirar o oferecimento, né? Porque eu não podia oferecer algo que eu não tinha. Só que isso foi algo tão chato para mim, eu me senti muito mal nessa situação. E aí, quando eu fiz esse movimento de voltar para dentro de mim e analisar a situação, eu percebi que não era a sensibilidade que estava me guiando nessa experiência, e sim o que estava me guiando era o sentimentalismo. E sensibilidade e sentimentalismo são coisas ali muito, muito diferentes, né? Enquanto que a sensibilidade é uma manifestação pura, e aí até como já foi manifestado, né, que ela é um radar, né, que ela capta algo de bom e ela capta algo de ruim também. Mas só que isso que a sensibilidade capta, ela está ligada ali à reflexão, ela está ligada ali ao discernimento. E aí eu percebi que o sentimentalismo ele não faz esses movimentos. Que o sentimentalismo ele é regido ali por excesso de emoção, que ele aumenta ali os problemas, né? E aí eu vi que nessa experiência que eu vivi, ainda acrescentou pensamentos de impulsividade, imaginação, e aí eu vi algo assim muito interessante, né? Que nesse sentimentalismo, a reflexão não atua, e não atua a razão também. Então, basta eu fazer ali um movimento de refletir e de pensar, que eu vou ver que é sentimentalismo, não é sensibilidade que está me guiando. E foi muito importante eu fazer ali esses movimentos. E é tão curioso, Beth, porque existem os pensamentos, os sentimentos, a nossa vontade, ó, a decisão que a gente toma. O Francisco fala assim, ó, quanto muda quando aprendemos a dirigir conscientemente as forças internas que temos, assim como a sensibilidade e a decisão.
E por decisão é o que a gente tem que fazer. Quem que a gente vai ouvir para tomar essa decisão? Eu tenho uns anos atrás, eu tive uma briga com uma amiga muito querida, ela era minha melhor amiga na adolescência. E depois dessa briga eu fiquei indiferente e não voltei a falar com ela por quase 10 anos. E essa experiência, ela me trouxe uma reflexão mesmo de que eu precisava descobrir o porquê que eu não conseguia tomar uma decisão que atendesse esse meu amor, essa minha amizade que eu tinha por essa minha amiga. E na hora que eu fui olhar justamente esse dentro, né, o que está dentro, né, o que está conduzindo a minha ação e a minha conduta, eu vi que tinha um medo, um temor ali de ser rejeitada, de amar. E hoje eu já voltei a falar com ela, e esse processo, ele me trouxe uma grande perspectiva de que existe um mecanismo mais astuto dentro de mim, né, muito mais astuto, que eu preciso prestar atenção, mas que essa amizade, esse amor que eu sentia pela minha amiga, que ficou em segundo plano, ela também passa agora a ser um radar, que quando eu começo a me sentir rancorosa ou indiferente a alguma coisa, eu me pergunto se tem alguma coisa me impedindo que essa minha sensibilidade se manifeste, né? Essa força que existe, ela tem uma potência, mas ela está latente. Lu, essas forças estão latentes, né? Como que você vê essas forças? Dani, eu tenho muito essa sensação de que essas forças existem dentro de mim, mas que elas estão em latência, que eu preciso me colocar em condições de entrar em contato com ela, né? Até de permitir a sua manifestação. Então eu me pergunto o que me impede de sentir, de observar e de permitir, de fato, que essa força atue dentro de mim. E eu me recordei, né, realizando esses movimentos, de uma experiência simples que eu vivi com a minha filha. Hoje ela tem 16 anos, mas na época ela era bem pequenininha, ela tinha, acho que uns 6, 7 anos, e ela estava na escola e cortou a testa. Aquelas experiências de criança. E aí eu precisava buscá-la para dar pontos, essas coisas, para levá-la para o hospital, e demora um tempinho até eu chegar, até a escola me ligar e tal. E aí, depois que tudo passou, que a gente já foi ao hospital e voltou para casa, ela me contou que uma amiga dela, na época uma amiguinha, né, ficou com ela o tempo todo de mãozinha dada, ali acolhendo, cuidando dela nessa situação, porque ela estava lá meio assustada com toda aquela situação. E que ela estava muito feliz porque a amiga tinha feito isso com ela, porque elas estavam juntas nesse momento difícil para ela. E aí, passou pela minha mente naquela circunstância, né, me veio, na verdade, né, uma ideia. Olha, por que você não pede para ela, por que você não estimula a sua filha, né, a fazer um desenho e uma cartinha para essa amiga, como sinal de gratidão, sinal de amizade, né, reforçando isso que a fez ficar mais tranquila, a fez ficar mais alegre, enfim, né, a viver essa situação de outra maneira do que se ela estivesse sozinha. Só que aí foi muito interessante, porque depois que me veio essa ideia, na verdade me veio esse impulso, esse sentimento de estimular minha filha a fazer isso, também veio para mim um pensamento que me dizia assim, para que você vai fazer isso? Para que escrever essa carta para a amiga? E eu me recordei de uma imagem que o Gonzales Pecotti, ele nos apresenta dizendo o seguinte, que os sentimentos e a sensibilidade sempre querem nos oferecer algo, mas que a mente vem e rasga o cheque, sabe? O cheque. Né? Então, aquele oferecimento que a gente quer realizar, a sensibilidade vem generosamente nos dizer, nos indicar esse caminho, mas a mente vai lá, rasga o cheque e diz, não, para que fazer isso? Né? Então, parece algo até simples e muito pequeno, mas essas experiências vêm me mostrando que é necessário confiar nessa força interna, porque é essa força que me move a fazer pequenos gestos, a fazer essas pequenas porções de bem, que são, de fato, esses movimentos a serviço do bem da humanidade, que é dessa forma que a gente realiza. E essa
esse movimento, né, de atender a sensibilidade, o que ela pode mudar no futuro, né? Como que isso funciona quando a gente projeta ouvir esse processo, né, essa voz interna? Como que isso acontece? Celi, como que isso acontece? Então, Dani, é tão legal, porque, assim, o que a gente vê? A gente vê que cada um tem as suas dificuldades, às vezes com filho, com dinheiro, perda de pessoas queridas, dificuldade de relacionamento, separação, desafio profissional, e eu incorporei desde cedo um conceito que a logosofia diz que a luta é a lei da vida. E quando a gente triunfa, quando a gente acerta, na verdade, vem uma alegria muito grande. Então, a maior luta é o próprio aperfeiçoamento. Não importa o cenário que a gente está vivendo. A luta passa a ser interna. Então, com os pensamentos, com os sentimentos, com as energias, com os medos, com as forças. Então, a gente tem dentro da gente, de um lado, tem a mente, o sistema mental, e tem os recursos dessa mente, né? Então, tem as faculdades dessa mente, que é a faculdade de observar, a faculdade de entender, imaginar, de pensar, e por aí vai. E, por outro lado, tem a sensibilidade, que também tem esses recursos que colocam a sensibilidade em movimento. Então, se a gente pensar na faculdade de amar, ela gera ali o sentimento de amor. Tem a faculdade de agradecer, que tem o sentimento da gratidão, a de perdoar, tem o perdão. Enfim, tem várias, né, as faculdades que movem, que geram esses movimentos todos. Agora, a descoberta que eu fiz, que eu queria contar um pouquinho para vocês, foi sobre a faculdade de sofrer, que também é uma faculdade lá da sensibilidade, um recurso da sensibilidade. Como é que funciona esse sofrer, né? Então, esse funcionamento, entender esse funcionamento da faculdade de sofrer, me ajudou a entender como é que eu posso acionar as forças do meu espírito por meio da sensibilidade. Então, diante das lutas, das diversas lutas que a gente tem, entendi que eu tenho 3 opções. Uma é me deprimir. A primeira é me deprimir. A segunda, eu posso me resignar. Puxa, a vida é assim, mas de algumas vezes eu tenho que me resignar. E a terceira, eu posso fazer com que esse sofrer me faça, que nem a Beth falou, ir lá dentro do meu mundo interno, me conectar com essa minha parte espiritual. Quando eu aciono a força do meu espírito, eu viro gigante. Eu passo a enfrentar as situações com coragem, elevação, lucidez, todas essas dificuldades. Eu não sei se alguém aqui já sentiu isso. Saber que eu tenho um espírito e que ele tem acesso a essa força universal e aprender a viver contando com esse espírito, me dá ânimo, energia, confiança no futuro. Celi, você trazendo essa imagem do sofrer, assim como todos os olhares para dentro, eles precisam ter muita valentia, né? Nós precisamos olhar e ter essa valentia, essa virtude dessa valentia para conseguir enfrentar o que a gente se depara dentro, que nem sempre é o que a gente quer se deparar. Às vezes a gente tem uma imagem da gente, mas na hora que olha lá, fala, ixi, eu tenho essa impaciência, ou tenho uma intolerância, uma brusquidão, uma vaidade exacerbada, né? E como funciona, né, quando a gente coloca essa sensibilidade à frente de tudo isso? A gente entra em contato com esse processo e consegue expandir a nossa vida. E a partir disso, a gente expandindo a nossa vida para nós, a gente expande também para os outros. Como é que é essa expansão? Como seria essa expansão, usando essas forças, para construir um futuro melhor para mim, que já falamos bastante, mas como a gente faz isso para os demais? Beth, você tem uma experiência do laboratório que é super interessante. Conta para a gente. Então, Dani, você sabe que mesmo a gente sendo consciente, né, de que a gente tem algo ali que a gente pode oferecer ali para os outros, eu observo que mesmo assim ainda surgem algumas lutas que nos movem, né, para realizar ou não realizar ou impulsionar, né?
Então, essa experiência do laboratório, né, foi algo que ficou marcado ali para mim, e foi o seguinte, né, eu fui fazer um exame médico de rotina, né, e próxima a mim estava ali uma pessoa, né, e quando ela foi informada de que ela teria que repetir um exame, ela ficou muito emocionada, né? Nitidamente eu vi que ela ficou assustada e aí ela começou a chorar, né? E aí eu percebi naquele instante que eu podia oferecer algo de valor para ela, ao contrário daquela minha outra experiência, né? Que quando eu fui ver eu não achei nada, né? Mas nessa experiência eu percebi que eu tinha algo para oferecer para ela, porque eu já tinha vivido a mesma experiência alguns anos atrás, né? Só que foi interessante observar que, ao mesmo tempo que surgiu esse sentimento de querer ajudar, de querer dar um conforto para ela, também surgiu uma resistência. Porque como eu sou ali de uma modalidade mais retraída, né? Aí já surgiram alguns pensamentos. Ah, mas você, sabe, será que a moça vai receber bem isso? Você vai ser discreta? Você vai ser oportuna? Quer dizer, alguns pensamentos começaram ali a tentar bloquear, né, o que eu estava sentindo. Mas eu falei, não, eu vou fazer isso, né? E aí, o que eu fiz? Eu arrumei uma desculpa para me aproximar dela, né? Aí eu peguei ali um lencinho de papel, eu peguei e ofereci para ela, né? Então, aí eu me aproximei, aí eu falei para ela que eu já tinha passado aquela experiência há muito tempo atrás, mas que tudo tinha se encaminhado de uma forma muito positiva, que o lugar onde ela estava ali era de excelência, que se tivesse qualquer problema, que ela poderia seguir ali o tratamento. Enfim, eu fui encontrando ali alguns recursos e fui oferecendo ali para ela, né? E aí eu percebi que ela foi serenando, serenando, né? Até que ela foi chamada para fazer o tal exame. Então, foi algo que foi, assim, muito simples, mas representou tanto para mim, porque primeiro eu percebi que eu tinha consciência de que eu tinha algo ali para oferecer. E depois eu percebi que para oferecer, muitas vezes eu tenho que realizar alguns movimentos dentro de mim para poder oferecer, né? E aí, quando essa moça ela fez lá o exame e ela foi embora, ela se despediu de mim com um sorriso, né? E eu entendi que esse sorriso era ali como uma forma de agradecimento, só que eu vi que eu é que tinha que agradecer, né? Porque eu é que tinha sido muito beneficiada com tudo isso. E aí eu estava ligando isso com essa imagem que a Lu apresentou, né? Essa imagem ali da sensibilidade, captar algo e vir à mente ali e rasgar. E aí eu vi que não foi isso que ocorreu comigo, né? Que eu deixei que a sensibilidade me guiasse e não rasguei o cheque ali nessa experiência. E que bem, né, que você fez a ela, Beth. E vocês aí, tem algum bem que vocês fizeram e sentiram que ouviram essa voz interna e levaram para alguém um bem maior? Que fizeram um bem para outra pessoa? A Celi tem uma experiência super interessante também, que eu queria ouvir, a gente já combinou que ela ia contar essa. Dani, assim, um conceito que a logosofia traz é que para mudar o mundo, começa a partir da mudança da minha vida. E isso é bem interessante, né? A gente fala, bom, como é que eu vou chegar lá, né? Como é que eu vou fazer essa mudança grande, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é formar uma imagem de quem eu quero ser. Essa imagem da Celi ideal. Qual que é essa imagem? Então, tem um grupo de jovens aqui na Logosofia que também quer mudar o mundo, né? E a gente está estudando um romance com esse grupo que tem vários personagens que inspiram a formar essa imagem ideal. E tem mulheres que mostram nesse livro, nesse romance, tem mulheres que mostram o potencial que a gente tem com a sensibilidade e essa força do espírito. Então, elas são sensíveis e de espírito forte. E mostram a forma como a força vem de dentro e como usar essas forças para o bem. Então, nesse estudo que a gente está fazendo,
E uma das mulheres que me inspira, ela mostra, por exemplo, como o amor que ela tem pela família, pelo núcleo familiar, a gente pode aprender a expandir esse amor para a família humana, para a humanidade. E é para isso que a gente está aqui. Só que a gente tem que aprender muito bem nesse núcleo familiar. Só que tem uma característica psicológica que tem me atrapalhado na minha convivência, no meu núcleo familiar. Me impede de chegar nessa imagem ideal que eu acabei de falar. Então, eu percebi que eu não gosto de crítica, não gosto de, assim, eu gosto de ter razão, aquelas coisas, né? Então, tem alguns relacionamentos que ficam difíceis em alguma altura da vida. Então, imaginem filhas adolescentes, por exemplo, com uma mãe que não gosta de receber umas críticas, né? E oposições. E com o tempo, a gente cresce, a gente se controla. Mas o ambiente estraga com aquele desagrado, né? Então, parece que a gente joga vinagre e o ambiente fica azedo, né? Não sei se vocês já viveram isso. Então, quando eu fico quieta, minhas filhas começaram a se incomodar, porque elas percebem, né, naquele silêncio que tem alguma coisa errada. Então, assim, muitas vezes eu quis colocar a culpa da dificuldade na psicologia dos outros. Então, porque minhas filhas são arianas briguentas. Fácil falar, né? Agora, enquanto eu quiser mudar o outro, eu não vou resolver a situação. Né? Então, até quando a gente vai achar que o problema está no outro? Quanto tempo eu vou continuar esperando que o mundo melhore? Então, o primeiro trabalho é depurar, limpar e ver que aquele pensamento de crítica que elas têm, eu também tinha. E nesse romance que eu falei, tem uma personagem que ela sabe agir. Ela, nas situações difíceis, ela vai lá para dentro dela, limpa as reações e depois ela vai agir com inteligência, paciência, bondade, serenidade, e aí ela sabe agir com os outros na hora certa. Então, para mim, essa imagem, ela virou um gabarito. Na hora que eu vou agir, eu lembro, falo, puxa, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, né? E me lembra, então, quem que eu quero ser. Então, eu passei a ver com mais amor essas minhas filhas e a gente está construindo uma amizade, assim, me fez aprender muito sobre a minha conduta, o conhecimento de mim mesma, né? E mostrar ainda que eu preciso aprender muito com elas, até para fazer um mundo melhor. E começa com aqueles acertos pequenos, aqueles acertos próximos. E o que eu descobri de mais legal é que esse vínculo, quando a gente vai começando a ter consciência, prestar mais atenção, esse vínculo deixa de ser psicológico e passa a ser um vínculo espiritual. E as brigas estão no vínculo, no nível psicológico, né? E a gente começa... Então, o espírito começa a fazer parte dessa vida. E quando o espírito começa a fazer parte das experiências, não dá nem para medir, para descrever o tamanho dessa força, né? Então, só que, por outro lado, eu descobri que eu submeto o meu espírito aos caprichos ali do meu instinto. Então, eu quero ser melhor, mas eu me irrito, tempo, me iludo e assim por diante, né? Então, eu tenho uma mãe que faleceu já há muito tempo, ela foi ideal de uma geração. Ela me inspirou a querer ser melhor. Ela sempre foi exemplo de luta, de querer ser melhor todos os dias, né? Então, eu quero inspirar, mas não só minhas filhas, não só quem está perto de mim, né? Mas o que eu posso fazer com o meu exemplo? Então, eu vi que eu posso, no meu dia a dia, começar, por exemplo, a extrair valor das experiências, aprender, né? Todo mundo fala, esquece as experiências. Não! Extrai o valor delas e aprende e faz com que a vida seja melhor, né? Pensa que o espírito respira quando a gente pensa e até ser valente para saber o que é meu, quais são os meus pensamentos e quais são os pensamentos dos outros. Porque muitas vezes tem pensamento fácil por aí, a gente pega pensamento pensado e acha que está abafando, mas que o mais importante é a gente aprender a viver com esses pensamentos que a gente criou, a gente saber pensar e saber se movimentar por dentro, né? É muito curioso, Celi, essa experiência, porque o laboratório que a família se apresenta para a gente com os filhos, com os pais, com os irmãos, ele é um laboratório tão rico que a gente vê o quanto que a gente quer ser melhor, ao mesmo tempo no dia a dia, ali
naquela dinâmica, nem sempre a gente está atento, né? E tem esses pensamentos que vão atrapalhando, e parece que às vezes quando toma conta, todo mundo fica com a mesma realidade interna, mas dentro dessa sensibilidade a gente consegue mudar. Lu, conta pra gente a sua vivência também com isso na família. Eu vou trazer um pouquinho de tudo que vocês foram falando, né, ilustrando com uma experiência que eu vivi, mas primeiro eu queria até trazer o quanto é importante buscar, de fato, identificar essas forças no interno. Até aqui na aba de perguntas, várias pessoas falaram sobre isso, sobre como identificar e fazer uso dessas forças no interno. Parece que a gente precisa descobrir quais são, identificar, né, quais são essas forças da sensibilidade. E um desses caminhos, eu identifiquei, até nesse livro que a Celi fez referência, né, nesse romance, que são a discrição e a introspecção. Né? Então, identificar e buscar dentro de mim mesma o que é real, quais são essas forças, me voltar cada vez mais para dentro de mim mesma, para esse interno, e buscar penetrar para encontrar essas forças, para poder fazer uso delas, identificar aquilo que me atrapalha a fazer uso dessas forças. Isso faz com que aconteça dentro de mim uma depuração, né, para que eu me coloque em condições de acessar essas forças. E é necessário realizar, então, esse movimento, porque eu só consigo ter acesso a essas forças se existe a pureza, essa pureza no querer. Sabe o que eu falei lá da mente, desses pensamentos negativos, né? Aqueles pensamentos que queriam rasgar o cheque, em vez de eu estimular minha filha a escrever a cartinha? Então é importante identificar, porque é isso que impede de acessar essa força. E eu vivi uma experiência muito forte com a minha família, né? Que a Dani estava mencionando, no ano passado. O meu pai esteve bastante doente, e ali foi necessário realizar muitos encaminhamentos, tomar diversas decisões, e eu percebi nessa experiência muitas coisas, né? E uma delas foi de que, no momento de tomar essas decisões, que eram bastante complexas, em uma delas especial, em que a gente precisou fazer uma transferência de hospital, de outra cidade para São Paulo, eu observei que não havia diferença entre nós, entre eu, minhas irmãs e minha mãe. As decisões foram tomadas partindo de um profundo sentimento que a gente vivia ali com o meu pai. E foi um momento tão especial, tão profundo. Essa decisão foi guiada por todo esse amor. Parecia que foi algo muito mágico. A gente buscou, de verdade, as melhores soluções ali para aquele encaminhamento. Então, foi algo realmente muito profundo, que o amor, de fato, moveu todos os nossos esforços. Parecia que não tinha limites para tudo aquilo que a gente precisava realizar, para as decisões que a gente deveria tomar. Como a Celi costuma dizer, nós viramos gigantes quando a gente permite que esse sentimento esteja presente. E o que eu constatei nessa experiência não foi só a força desse sentimento, que já foi algo bem importante, mas também a importância de ter consciência do que eu estava vivendo. Depois que tudo passou, eu fui fazer um registro, fui fazer umas anotações, me voltar novamente para o meu interno. E parecia que, então, a partir dessa consciência, eu comecei a entender isso que a Dani estava falando. O valor desse núcleo familiar, o amor que se sente e se experimenta nesse núcleo familiar, para que eu possa, então, aprender como fazer isso irradiando para a humanidade. Como se, de fato, a família fosse um laboratório daquilo que eu posso viver na humanidade. Expandindo, então, tudo isso, todos esses sentimentos, tudo isso que a gente experimenta nesse núcleo, para a humanidade de uma forma maior, mais ampla. E eu vi, então, que essa força que eu pude experimentar, né, nessa experiência, ela me impulsiona a me manter buscando o bem, a seguir lutando nesse processo de depuração, para que cada vez mais eu tenha consciência dessa força, possa acessar esses sentimentos e que se faça cada vez mais presente em minha vida.
E aí, me parece também que a sensibilidade, eu tenho constatado na realidade, que essa sensibilidade, ela vem me indicar esse acerto. Eu sinto algo quando eu acerto. E aí ela vem me dizer, continua, é assim mesmo, né? Esse é o caminho que você deve seguir em direção a essa busca pelo aperfeiçoamento, a essa busca por fazer o bem. Essa busca por fazer o bem, olha só o que a Maria Antônia falou aqui, ó, temos que ser melhores, pessoas melhores, para que possamos ser melhores para os outros, né, para o próximo. É isso aí, a gente começa por nós, essa mudança. Gente, eu tenho várias perguntas aqui de que livro que a gente está falando. Ele se chama O Senhor de Sândara, e ele pode ser baixado gratuitamente no site logosofia.org.br. A Lu apresentou ali, coloca de novo, Lu, a carinha do livro físico, mas ele está disponível gratuitamente também no site do logosofia.org.br, tá bem? E agora, vamos fazer uma rodada, então a gente trouxe várias imagens aqui, vários conceitos, experiências, vamos fazer uma rodada, então, do que ficou para cada uma, sobre o que representa essa verdadeira força da mulher. A gente vai fazer uma rodada na ordem, Celi, Beth e Lu. É muito legal essa busca por esse livro, mas tem que ler olhando para dentro. É a dica que eu dou, né? A gente vai descobrindo as coisas que a gente tem dentro da gente. E para a rodada final, né, o que eu posso dizer é que quando a gente entende que a mente está separada do coração, né? E quando a gente começa a estudar, colocar conhecimento sobre todo esse sistema, a gente começa a ver que a gente junta a mente trabalhando com o coração para acessar essa força do espírito. Isso é muito legal. E surge, parece que é meio natural a gente querer fazer o bem, querer ser melhor. Então, não é só evoluir e servir. Então, só de pensar que eu vou ser útil me dá força para continuar o meu aperfeiçoamento. Anima, né? A gente sabe, e aqui a gente é docente de conjuntos, esses jovens que eu comentei com vocês. É muito legal o trabalho que a gente faz aqui. Então, assim, tem uma frase da Logosofia que me toca muito, que diz que quem tem valor tem o dever moral de dar alento e dar esperanças. Então, nas minhas palavras, eu levo alento, alguma coisa positiva, ou eu tiro as esperanças? Como é que eu tenho trabalhado com as pessoas que estão em volta de mim? E por onde começar? É assim, querer todos os dias ser melhor do que eu mesma. Então, o que eu faço? Todas as noites eu tenho me perguntado e anotado se o meu dia de hoje foi útil para a minha evolução consciente. O que eu aprendi, o que eu fiz de bem. E quando a gente aprende alguma coisa, a gente sente que é um fragmento de vida que a gente ganha. E é bem legal porque, sabe quando a gente se esforça para alguma coisa que a gente quer e consegue? A gente olha e tem aquela alegria grande, né? E sabe que está no caminho certo. É uma aprovação interna, a gente se aprova, só que a gente sabe que a gente está alinhado com as forças do universo, com Deus. Né? Então, essa é a melhor forma que a gente tem de se alinhar e de sentir essa aprovação. Né? Então, esse movimento de ficar alinhado às leis universais me faz ser mais digna da minha vida, dessa vida que eu ganhei de presente, né? E merecer essa vida e essas oportunidades, mesmo que elas sejam em forma de luta. Então, a gente viu tantas coisas, né, e a gente ainda tem tantas coisas a falar, né, mas aí o que eu poderia resumir, né, do que a gente viu, né, é que essa verdadeira força da mulher, ela está em ela ser guiada pela sensibilidade. E eu vejo que faz muita diferença nós sabermos que nós temos aptidões para enfrentar essas diversas lutas que tem aí que a gente tem ali na vida. Então, é muito importante a gente saber que também tem essa aptidão para enfrentar. Só que algo que eu tenho visto também é que não basta saber que tem essa sensibilidade, de saber que ela é uma grande força.
Eu vejo que isso é um primeiro grande passo. Mas algo que eu observo também é que eu preciso realizar cultivos para que essa sensibilidade se manifeste mais na minha vida, né? E aí, um dos cultivos que eu venho realizando é observar ali quais são os pensamentos que têm influência, que têm mais influência ali na minha vida, né? E quais pensamentos é que eu posso escolher para me ajudar, para realçar mais esse meu papel como mulher, porque eu vejo que é uma grande prerrogativa de nós sermos mulheres, né? É interessante, né? Porque eu, como mulher, eu tenho compreendido que eu tenho um acesso, um atalho mais direto a essa força latente da sensibilidade. E que essa força, né, assim como lá na experiência que eu contei, que eu vivi no meu núcleo familiar, ela me coloca em contato com essa força universal, com essa força da criação, como se fosse de verdade esse sinal, essa indicação me dizendo que sim, segue por esse caminho, porque esse é o caminho da evolução e esse é o caminho do bem. E ela vem me indicar para que eu possa fazer tudo isso a serviço da humanidade, né? Como a Celi também estava trazendo, e que eu possa colocar todos os meus recursos da inteligência a serviço desse bem. Então, se eu sinto algo, se eu sinto que eu devo realizar algo, eu devo buscar me capacitar, me colocar cada vez em melhores condições para realizar isso que a minha sensibilidade indicou, colocando os meus recursos internos, os recursos da minha inteligência a serviço desse sentimento. Então, seguir me capacitando, ampliando essa capacidade, e isso engrandece o meu interno e favorece esse cumprimento da minha missão como ser humano nesse planeta. Qual será que é essa minha missão? Né? Que foi até uma das perguntas que foram trazidas lá no vídeo. Então, será que a sensibilidade vem justamente me indicar o caminho para que eu possa me colocar cada vez em melhores condições para cumprir essa missão como ser humano, como mulher? Fica a pergunta. Muito bom, Lu. A gente viu que a gente está nessa busca, né, descobrindo muita coisa sobre essa verdadeira força, que é a sensibilidade, que ela precisa ser descoberta dentro de nós. A gente precisa organizar o que tem dentro para deixar essa força fluir. Não sai tão espontaneamente. E nesse processo, a gente precisa ser muito valente, dar uma voz de confiança para essa voz interna que se manifesta e que aprova a nossa atuação. E a partir disso, desse amor, dessa gratidão, desse sofrer genuíno, a gente possa levar essa vibração, elevar e levar essa vibração. Porque quando a gente vibra em conjunto, a gente vibra muito mais. Então, expandir isso para outras pessoas, como a gente está fazendo aqui para vocês, isso é muito importante também para conseguir ir descobrindo cada vez mais essa realidade interna, que nem sempre foi explorada, né? A gente foi até Marte, até além Marte, mas a gente não necessariamente foi até o nosso profundo interno. E quando a gente faz isso, a gente é mais feliz, porque a gente tem essa aprovação e tem um mundo melhor, tem a gente melhor, um mundo melhor. Não é utópico, né? Não parece tão difícil assim. Então, bora entrar nessa jornada com a gente?